É bom estarmos na casa do Senhor, não é? Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom louvarmos, isso renova as nossas forças. Lembrando que domingo temos o nosso culto às 10 horas da manhã, discipulado nível 2 e nível 3 às 7h30, e assim caminhamos, amém? Feche os teus olhos aí mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, tudo aquilo que se fechou, Pai, com o tempo em nossas vidas. Que o Teu Espírito possa, Senhor, em Cristo Jesus, nos dar, Pai, esse entendimento, que a Tua palavra é o alimento, é o pão do vivo que desceu dos céus, que é Jesus Cristo, que a Tua palavra transforma, liberta, cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda a ação do inimigo nessa noite seja frustrada e que possamos verdadeiramente, Pai, nos alimentarmos e sairmos daqui saciados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 36. Uma passagem para alguns bem conhecida. Nos últimos dias foi falado muito sobre essa passagem. E na verdade, nós temos que ficar atentos quando Deus começa a falar muito em cima de um mesmo texto. Até para que possamos entender o que Deus está falando e requerendo de nós, não é? Lucas 7,36 diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Grava bem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Amém? Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ela estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: Seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Irmãos, o tema dessa reflexão, vamos dizer assim, se chama O que incomoda o religioso. E já estamos aí falando há 5 cultos sobre o religioso, não é? Até o final, até Jesus voltar, a gente se converte, amém? E é interessante porque
O verso 36 diz que um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Tranquilo? Mas quando você vai no verso 39, diz que quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, ou seja, ele pensou, ele não abriu a boca. Se esse homem fosse um profeta, saberia quem é que está ali. Então, olha que coisa interessante. O problema do religioso é que ele ama dizer assim: não, eu convido Jesus para tudo. Jesus está comigo e eu estou com Jesus. Eu insisto todos os dias para Jesus estar comigo. Isso não é ruim, isso é bom, amém? Porém, o religioso ele tem uma necessidade de falar que ele tem Jesus. Quando na verdade, nós não deveríamos ter essa necessidade. As pessoas deveriam olhar para nós e ver Jesus, que são coisas diferentes. E é interessante que ele ficou incomodado quando ele viu ali o que aquela mulher estava fazendo e Jesus estava permitindo. E ele ainda disse: se este homem fosse profeta. Olha que interessante, não é? O religioso, quando ele se depara com algo que é constrangedor aos seus olhos, quando ele se depara com algo que sai daquela caixinha que ele tem, de como deveria ser um cristão, não é? De como deveria ser uma pessoa temente a Deus, ele começa a questionar se é Deus que está fazendo ou se é Deus que está ali. Ou se realmente aquela pessoa ali, ela é um servo ou uma serva de Deus. Mas é interessante que o que incomoda o religioso? A verdadeira adoração. O verdadeiro adorador, ele incomoda o religioso. Porque o verdadeiro adorador, ele não vive dentro de uma caixinha, de um molde. Ele não é igual a todo mundo. Como diz uma frase, esqueci o nome do filósofo, que dizia o seguinte, que não é porque todo mundo faz de um jeito, que você também deve fazer igual. Não é porque todo mundo faz algo dizendo que é certo, que é certo. Então, o religioso, ele se incomoda. Presta atenção, irmãos, nós estamos vivendo os dias onde, se alguém começar a chorar um pouco mais alto num culto, outros ficam incomodados e já começam a pensar: meu Deus, deve ser muito demônio que está ali. Meu Deus, o que será que essa pessoa fez para estar com tanto remorso? O religioso, ele se incomoda, quando na verdade, na presença de Deus, nós deveríamos realmente chorarmos, deveríamos realmente nos abrirmos. Mas, quando você olha esse texto, você também precisa entender o contexto. Se aquele homem realmente tivesse um coração de honrar a Cristo, mesmo como um profeta, vamos dizer assim, porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Eles olhavam para Jesus e alguns achavam que ele era um profeta. Porém, irmãos, tem um problema. Se ele realmente acreditasse que Jesus era um profeta, ele não teria agido como ele agiu. E aquela mulher pecadora não precisaria fazer algo que era obrigação dele fazer. Quando chegava-se um convidado na casa de alguém naquela época, principalmente alguém que tivesse um título de profeta, ou uma autoridade, alguém que era reconhecido pelo povo, o dono daquela casa, se ele não quisesse, ele daria ordem aos seus empregados de ir lá,
tinha que lavar os pés do convidado, tinha que ungir a sua cabeça, tinha que lhe cumprimentar com um beijo santo. Ele não fez nada disso. Porque o religioso, ele está muito preocupado, primeiro, em testar e saber se aquilo é ou não é de Deus. Ele não vive porque crê, ele vive do que vê. E dentro de tudo isso, você olha para esse texto e você começa a ver o que é ser um adorador de verdade. Porque no verso 37 aí, que nós lemos, diz que quando aquela mulher soube, uma pecadora, que Jesus estava ali, ela trouxe algo caro, raro, não é? Ou seja, ela entrega o seu melhor. Quando você chega na igreja, irmãos, você se entrega por inteiro a Deus? Você realmente se derrama na presença de Deus? Você realmente crê que pela fé você está se prostrando, você está entregando tudo que você tem a Deus, toda a tua vida? Ou você está mais como um espectador, esperando como aquele paralítico no tanque de Betesda, para ver se haverá algum mover? Porque onde um profeta chegava, havia o quê? Um mover. O profeta era usado por Deus, o profeta trazia uma repreensão, enfim. Se este homem fosse profeta, ele já repreendia logo essa pecadora. Porque o santo não pode ser tocado por aquilo que não é santo. Então a primeira coisa que nós hoje precisamos nos libertar, irmãos, é dessa forma religiosa, onde nós saímos de casa, vamos à igreja, mas nós não nos entregamos, não nos tornamos igreja. Então não basta ir a um lugar para dizer, eu fui à igreja cultuar a Deus, mas qual foi o culto que você prestou a Deus? Ou você foi para ver se alguém ia prestar culto a você? Ou você foi para ver se Deus iria prestar culto a você, ia falar alguma coisa para você? Então a primeira coisa, uma entrega total. Ela entrega o seu melhor. Porque você olha só para aquele vaso caro de alabastro, não é? Contendo um perfume muito caro. Mas olha o contexto, o risco que aquela mulher correu de ser exposta, de ser humilhada, talvez arrastada pelos cabelos, talvez apedrejada. Porque um fariseu não entrava na casa de um pecador, muito menos aceitaria que um pecador tocasse nele, porque ele ficaria impuro, e ele teria que se isolar, e tinha todo um ritual. E nós nos esquecemos que isso era coisa da lei, vivemos no tempo da graça. Outra coisa que nós enxergamos aí, é que na presença de Deus você se humilha. O verso 38 fala sobre isso. Aí no verso 38 que nós lemos, ela ajoelhou aos pés de Jesus, sim ou não? Ela ajoelha, ela chora, ela seca os pés de Jesus com o seu cabelo, uma rendição total, irmãos. Ela se humilha. É sempre bom trazermos à memória que os pés naquela época era um negócio meio sujo. Ninguém andava com tênis, com a meia, com talcozinho, não. Era chinelo, até pelo status da sua sandália de couro, dava para saber se você era alguém pobre ou rico. Era no máximo uma sandália de couro, para andar em ruas de areia e todo quanto é tipo de coisa. E outra coisa, as mesas eram baixinhas, então as pessoas meio que sentavam assim de joelho, igual você vê nos filmes. Você vê muito isso nos filmes dos muçulmanos, daquela época.
Então se ajoelhava, não é? E os pés meio que ficavam a sola para cima. Onde é que ela estava beijando, irmãos? Hoje nós não queremos nem sequer, como diziam os crentes mais antigos, né? Botar a boca no pó. Achamos até que por mais limpo que esteja a igreja, mas se eu dobrar meu joelho vai sujar minha roupa. Nós não nos rendemos mais, irmãos. E falamos que somos adoradores. Você tem incomodado alguém com a sua adoração? Porque senão, você ainda está longe de ser um adorador. Então são coisas que você começa a olhar. Ela chora, ela seca os cabelos, ela se rende ali com seus cabelos, seca os pés, e ela se rende. Totalmente, ela se humilha. Porque ela foi para a posição que era dado de lavar os pés, era dado a última classe de servo, era aquela classe, a mais baixa que tinha de escravo, era esses que tinham a tarefa de lavar os pés dos convidados. Aí você olha e vê também o quê? Que era algo contínuo. Porque no verso 38 também diz que ela continuou derramando perfume nos pés de Jesus. Uma entrega total, mas era contínuo. Irmãos, você tem uma adoração contínua ao Senhor? Você todos os dias, você separa um tempo para adorar ao Senhor? Ou simplesmente a tua adoração se resume a um dia de culto? Porque o adorador verdadeiro, ele tem uma adoração contínua. É o que nós falamos, a adoração é um estilo de vida. Você escolhe ser um adorador. É um estilo de vida. Não é simplesmente um momento, mas é um estilo de vida. Você está sempre adorando ao Senhor. Não importa onde você esteja, você exala, você emana adoração. Então você não pode se tornar alguém que tem uma adoração, ou você só adora, entre aspas, quando está num momento de dificuldade, ou quando vem à igreja e mesmo assim, não é uma adoração espontânea. É aquela ideia de chega, senta, olha, amém, aleluia e vai embora. Uma adoração constante, irmãos. Algo que incomoda. As pessoas hoje, a coisa está tão feia, que um adorador genuíno, ele incomoda os outros irmãos em Cristo que estão ali com ele, incomoda. Se alguém começar realmente a ser um adorador, na hora de um louvor, na hora de uma oração, a pessoa está ali chorando, buscando a Deus, ela não quer nem saber quem está do lado dela. Irmãos, a maioria de nós cristãos, quando entramos na igreja, às vezes está tendo um tempo de oração, ao invés de você entrar naquela atmosfera, ou você fica falando da vida dos outros com quem está do teu lado, ou você fica olhando para o céu dizendo, que hora vai começar o culto? O culto começa quando eu abro os olhos. O meu culto a Deus começa quando eu abro os olhos e digo, Senhor, obrigado por confiar em mim mais um dia de vida. Meu culto começa aí, irmãos. Isso é uma prática do judeu, sabia? O judeu, ele, todos os dias, um judeu praticante, quando ele acorda, ele não pede nada, ele só diz, Senhor, obrigado por confiar mais um dia o teu fôlego de vida em mim. Assim começa o dia de um adorador, assim começa o teu culto. Ele não começa quando você chega na igreja. Eu costumo dizer que você deveria vir já uma brasa acesa para o culto, para quando juntar com as outras brasas o fogo subisse. Não é você vir um carvão molhado velho, que talvez acabe o culto, está querendo sair fumaça, e não adianta pôr óleo, não adianta jogar óleo, não adianta colocar gasolina, o fogo não pega. Por quê? Porque você entrou no processo da religião.
que é: eu adoro a Deus quando eu estou no templo. Irmãos, você é o templo do Espírito. Isso aqui são só paredes e um lugar onde a igreja se reúne. Então nós temos que romper, isso é libertação. Romper com essas coisas que nos faz achar que Deus só se move num momento de culto. Deus se move o dia inteiro. Todo o tempo que eu estou acordado, Deus está se movendo, porque eu em Cristo sou o templo de Deus, sou o templo do Espírito. E aí você olha, irmãos, era uma entrega total. Entenda uma coisa: uma adoração verdadeira, ela rompe protocolos. Hebreus capítulo 9, verso 1, irá dizer que na aliança, na velha aliança, não é? A primeira aliança tinha regras para se adorar, bem como um santuário terreno, tinha regras. Então na velha aliança havia regras para se prestar adoração. E aquela mulher quebrou todos os protocolos do fariseu. Todos os protocolos foram quebrados ali, irmãos. E ela fez algo que rompeu os costumes que dificilmente outra pessoa faria. Dificilmente outra pessoa faria uma coisa daquela, irmãos. Então nós vivemos o tempo da graça. Nós temos que romper, irmãos, com certos protocolos. Porque é interessante, entenda uma coisa: os atos religiosos, eles parecem espirituais, é bonito de se ver, mas não é isso que move Deus. Imagina você estar num lugar com 1000 pessoas, uma igreja lotada, e uma igreja bem religiosa. Aí toda vez que quem está ali ministrando fala alguma coisa, todo mundo, amém. Aquilo ecoa. Você fala, meu Deus, Deus não se move nessas coisas, irmãos. Jesus quebrou todos os protocolos da religião, por isso que ele era perseguido. Parece bonito, não é? A pessoa faz tanta coisa errada, aí no sábado vai ali, vai no salão, se embeleza, no domingo vai todo emperequetado para a igreja, parece que a roupa é a santidade. Não, mas quem é santo sabe se vestir, amém? Então nós devemos tomar cuidado, porque aquela mulher rompeu com tudo isso, uma pecadora. Qual era o pecado dela? Não sei, irmãos. Mas para ser chamada de pecadora, com certeza ela não era bem vista pela sociedade religiosa. E quantas vezes, irmãos, nós estamos na posição daquele fariseu? Convidamos Jesus, olha, hoje eu vou à casa de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E até na caminhada da casa para a igreja, já estamos julgando o tiozinho que está bebendo no bar, o irmãozinho que está sentado ali com um cigarrinho de maconha, e nós já vamos julgando. Olha lá, meu Deus, esse povo tem que se converter. Você não entende que eles não têm que se converter, é você que tem que se converter para que eles olhem para você e digam, eu quero saber qual é a água que você está bebendo, porque você está diferente. São coisas, irmãos, diferentes. Aquela mulher, ela rompeu um protocolo, porque além daquele fariseu ali, o dono da casa, o tal do Simão, haviam outros também sentados ali. Então até a sua postura como um adorador, ela tem que incomodar. Ela tem que ser diferente. Outra coisa que nós aprendemos ali, mais algumas coisas, irmãos. Essa adoração verdadeira, ela gera algumas situações em nossas vidas. Primeiro, aquilo que eu já disse, o verso 39, ela incomoda os religiosos. Se a tua adoração tem incomodado o vizinho, tem incomodado o teu irmão de culto, não se preocupe, porque
o teu chamado é atrair a atenção de Deus, não é a atenção dos homens. Então a primeira coisa, o adorador ele incomoda o religioso. O religioso ele tenta se apegar em alguma coisa que seja visível. Ele não consegue olhar para alguém que é fora do padrão que ele tem como cristão e buscar no espírito discernir se aquela pessoa é ou não de Deus. Ela sempre julga pela aparência, irmãos. E isso é em qualquer esfera da sociedade. É interessante. Quando você vê alguém mal vestido, se você estiver num ponto de ônibus sozinho e encosta um homem mal vestido, meio esquisito, você já fica com medo dele, sim ou não? Mas chega alguém bem arrumado, você se sente seguro. E normalmente o bem arrumado é o que vai te assaltar. Então você sempre julga pela aparência. E isso vem para dentro da igreja. Aí você julga alguém pela aparência. O rapaz veio arrumar o ar-condicionado, né? Ele é cristão também. Mas eu não falei para ele que eu era o pastor da igreja. Eu estava de calça jeans, roupa velha, roupa de trabalho, né? Carregando andame, montando um andame para ele, pagando. E ao invés dele montar, eu que montava o andame para ele. Quieto. E ali, conversando com ele. Aí chegou um irmão aqui arrumado, ele... O senhor que é o pastor da igreja? Eu falei, é ele mesmo, eu só estou aqui cumprindo ordem. Porque você sempre vai pela aparência. Você acha que eu viria do jeito que eu estou aqui para montar andame para subir em forro? Você vem com uma roupa de trabalho. Mas interessante é, quem estava com a chave era eu, quem sabia onde estava tudo era eu, e quem pagou ele foi eu. E ele saiu daqui sem saber que eu era o pastor. Porque o religioso, ele gosta de apresentar as credenciais. Ó, minha carteirinha aqui de ministro, eu sou servo de Deus há 20 anos. O religioso, ele tem uma necessidade. Você pode observar, a maioria das igrejas ainda existe uma carteirinha, como se aquilo não fosse fácil de falsificar. Qualquer um faz uma carteirinha, irmãos. Ao invés de buscar no Espírito para saber quem é que está entrando ali. Não, você julga pela aparência. E o religioso, quando ele se reúne, ele acha bonito, né? Esse dia eu vi um vídeo, eu falei, meu Deus, um coitado do rapaz ficou até sem graça. Esse rapaz, eu falo assim, mas é um pastor até que famoso. Aí eu vejo nas redes sociais ele pregando em um monte de lugar, porque ele foi pregar numa igreja e ele esqueceu a gravata. E nessa igreja, se não tiver de gravata, não prega. E ele, me perdoa, pastor, eu esqueci a gravata. Você está pensando que aqui é uma igreja coach, né? Você está pensando que aqui é assembleia, meu irmão. E todo mundo, aleluia. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, você ao invés de buscar, fala, Senhor, esse camarada é teu mesmo ou ele é um enganador? Não, você está olhando, se ele estiver bem arrumado, ele é de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o adorador, ele incomoda o religioso. Ele incomoda, irmãos. Mas incomoda muito. Normalmente o verdadeiro adorador, ele tem poucos amigos e na igreja ninguém gosta muito dele. Mas não é porque, entenda, não confunda, então ninguém gosta de mim, então eu sou um adorador. Cuidado. Não gosto de você porque você é chato, não é? Você tem que também saber discernir as coisas. Não, porque você está sempre orando. Tudo que você faz, você está buscando em Deus como fazer. Irmãos, tem uma pessoa que é de uma outra igreja, a irmã Lídia. Ela já é uma pessoa de idade já, mas ela mexe com decoração. E eu acho incrível, porque até hoje, se você ligar para ela, falar assim, Lídia, você vai ter um casamento lá na igreja, alguma coisa, eu queria que você viesse fazer um orçamento. Aí ela vem, fica assim. Aí ela fala, vou orar, depois que Deus falar como vai ser, aí eu te falo de preço. E olha que
faz aquilo toda semana. Mas ela fala, eu não faço nada sem orar. Se Deus falar o vaso é preto, vai ser preto. O vaso é branco, vai ser branco. Porque o adorador, irmãos, não é só ficar dizendo eu te amo, Jesus. É uma pessoa que vive, que respira Jesus. Então não se preocupe. Se você é um adorador e está incomodando os religiosos, continue adorando. Porque Deus fará diferença na sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, verso 44 e 46, é interessante, vamos ler de novo, diz assim: então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. O que é isso aqui, irmãos? Você atrai a atenção e a proteção de Deus. Aquela mulher atraiu a atenção de Cristo e a proteção dele. Porque se você ler o texto, você vai encontrar dizendo, deixem-na em paz. Então, quando você realmente é um adorador, não se preocupe. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Não é os anjos, é o anjo do Senhor. E normalmente, quando fala o anjo do Senhor, é uma figura de linguagem, ali está se atribuindo a presença do próprio Deus. Então não é qualquer, é o próprio Deus que coloca suas mãos sobre você, que te protege. Porque, irmão, se tem uma coisa que o inimigo não suporta, é um adorador. Ele não suporta uma adoração verdadeira. Se tem uma coisa que faz demônio se manifestar, que faz a satanista que está enrustido dentro das igrejas saírem, ir embora, é quando ele encontra uma igreja que tem adoração verdadeira. Não é música, adoração verdadeira. Eu já vi testemunhos de homens satanistas dizer, acostumado a ir para uma igreja, frequentar uma igreja, e com o tempo ele vai gerando problemas ali, a igreja começa até a se dividir, até fecha. Mas como é que esses homens se convertem? A maioria deles se convertem da mesma forma. Quando chega no lugar onde está acontecendo uma adoração, seja por louvor, seja por oração, seja do jeito que for, mas uma adoração verdadeira, que está sendo feita por pessoas que são adoradores, não são animadores de plateia, eles automaticamente caem endemoniados. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde Deus habita, irmãos, os demônios se manifestam, eles não suportam a luz. Esse louvor ali é adoração. Porque eles falam, a gente chega numa igreja, o cara está lá cantando, mas a gente sabe que ele é adúltero. Os demônios já falou para a gente, aquele cara é adúltero, aquele que está tocando ali, é mentiroso. Aquele que está ali fazendo, vê pornografia. Ouçam os testemunhos dessas pessoas. Então eles já sabem, essa aqui vai ser moleza. E eu já vi muitos testemunhos assim. E um desses testemunhos, quando uma pessoa contando que se converteu, ela foi fazer uma visita numa igreja, e ela viu tudo isso. Aí ela falou, beleza, semana que vem eu volto. Só que quando ela voltou na semana que vem, era um povo de outra igreja que estava fazendo toda a adoração na igreja. E quando ela entrou, que ela tentou sair, ela sentiu que algo segurou e disse, hoje você vai descobrir o que é poder de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque quando realmente adoramos a Deus, nós atraímos a atenção de Deus. E aí não existe encantamento, não existe nada
que suporte um adorador genuíno, irmãos. Não há, porque se a unção despedaça todo o jugo, se palavra de encantamento e feitiçaria não pode prevalecer contra o povo de Deus, ou seja, os ataques virão, mas quando nós realmente temos uma vida reta diante de Deus, esses ataques não surtem efeito. Você pode até sentir como um pernilongo quando pica você, um incômodozinho, mas aquilo não cresce, aquilo não rompe. Então entenda, você atrai a proteção de Deus para a sua vida. Quando você realmente entende e começa a viver como um adorador, seja no trabalho, seja em casa, quando você chega na igreja, você está ali, você pode estar ali normal, mas você está com um pensamento conectado com Deus, você já está buscando Deus, você está dizendo quanto Ele é lindo, quanto Ele é bonito, quanto Ele é poderoso, você é um adorador. Você não precisa que alguém diga, aplauda ao Senhor, dá um amém, posso ouvir um glória a Deus? Você não precisa. O adorador, ele já tem isso no seu espírito. Outra coisa, o verso 47 e 48 diz assim: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que ainda anda por aí perdoando pecados? Irmãos, gratidão a Deus. Aquela mulher ficou muito grata ao Senhor Jesus, porque os seus pecados foram perdoados. Mas é interessante como o religioso se incomoda. É muito incrível, irmãos, que o religioso, ele fala que temos que ganhar as pessoas para Jesus, mas quando alguém começa a se derramar em Cristo, ele se incomoda. Ele se incomoda e fala, isso aí é choro da boca para fora, isso aí não tem jeito não, eu conheço isso aí, rapaz, isso aí eu conheço há muitos anos, está acostumado a chegar, a dizer que está arrependido, mas você vai ver daqui a pouco, amanhã está fazendo tudo errado de novo. Se incomoda. Irmãos, quando você é grato a Deus, pode ter certeza, quando você tem essa certeza que os seus pecados foram perdoados, você tem uma gratidão a Deus, você busca isso de uma forma que ninguém consegue entender. Quantos de nós, irmãos, quando olhamos alguém falar assim, olha, fulano se converteu, que não acredito, fulano, mas o cara fez um monte de coisa errada, matou, fez um monte de coisa errada, agora diz que é crente, não sei não, o próprio cristão faz isso, irmãos. Não conseguimos entender. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, eu não sei se era pastor, sei lá o que era, um vídeo, ele dizendo assim, que, vocês acham que a pessoa fez a coisa errada a vida inteira, aí no dia que ia morrer, alguém foi lá, pregou Jesus, ela se converteu e morreu, você acha que ela foi salva? Foi nada. Que isso, irmãos? O ladrão da cruz, ele se converteu na cruz, e ele não foi para o paraíso? E o que fazer? Por isso que você precisa ler as Escrituras, irmãos, porque elas testemunham, testificam a respeito de Cristo. E o que fazer com a parábola que Jesus contou sobre os trabalhadores da vinha? Que um começou de manhã, o outro começou meio-dia, e o outro começou 4h49, 5 horas acabou o dia, e todos receberam o mesmo valor. Do que Jesus está falando ali, irmãos? Que uns nascem no Evangelho, outros se encontram no Evangelho no meio do caminho, que talvez seja o meu caso e o teu. Eu não nasci no Evangelho, eu me converti, eu já era maior de idade. E outro será na marca do pênalti. Você não sabe. Então, nós vamos tomar cuidado, porque esse lado religioso, ele é muito perigoso.
Nós falamos que temos que ganhar o mundo para Jesus, desde que as pessoas se enquadrem naquilo que eu entendo como servo. Cuidado, irmãos. Nem tudo que eu vejo por aí eu concordo, que fazem em nome de Deus, mas não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou julgar ninguém. Ou seja, irmãos, não importa o quanto tempo eu estou na igreja. Aqueles fariseus já eram nascidos fariseus, vamos dizer assim, seus pais eram fariseus, seus avós, eram os filhos de Abraão. Aquela mulher acabou de se converter e já estava tendo a garantia que era salva pelo Senhor Jesus. Então cuidado, porque outra coisa do religioso é que ele entende que porque ele tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, sei lá quantos anos de igreja, ele acha que isso dá a ele uma condição de servo especial. Não, irmãos, em Cristo somos todos iguais, e quanto maior era o meu pecado, maior foi o perdão de Deus sobre a minha vida, maior será a minha gratidão. Normalmente, irmãos, existem as exceções, mas normalmente, quem nasce na igreja não valoriza tanto estar na igreja como aquele que se converteu depois. Normalmente. Porque quem nasce na igreja, já é normal, ele já cresceu na igreja. Aquele que vem depois é que fala, meu Deus, só Deus mesmo para me dar uma chance. Então eu agarro essa chance. Nós temos o costume, irmão, de julgar as pessoas pelo que ela era e nos esquecemos de olhar para quem ela é hoje. Eles olharam para aquela mulher pelo que ela era e se esqueceu de olhar para aquele momento, para o que Deus estava fazendo naquele momento. Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Porque o judeu só perdoava até 3. Passou, engraçado, né, irmãos? O conhecimento empírico. Meu pai falava assim, 1 vez por engano, 2 porque gosta e 3 porque quer. E eu descobri que muitos costumes do nordestino são costumes judaicos. Porque judeus, quando fugiram do nazismo naquela época, a maioria foram para o nordeste do Brasil, só que eles chegaram e mudaram seus nomes. Aquele costume do nordestino de não vai a casa para a porta da rua, é da porta da rua para dentro, isso é um costume judaico. O chapéu que aquele pessoal do sertão de couro usa redondinho, aquilo ali foi uma forma do judeu continuar usando o quipá, mas de uma forma diferente. Isso é história. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o judeu tinha o costume de até 3 vezes. Aí Pedrão não era brincadeira, né? Pedrão quis dar uma de perfeito, até 7, porque 7 era o número de Deus. Aí Jesus, não, 7 não, 70 vezes 7. Isso é só um trocadilho, ou seja, não há limite para o perdão. Não há limite, irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos essa mania de olhar e dizer que perdoa, mas a coisa é da boca para fora. Ah, porque fulano já teve problema. Ah, isso vai dar de novo, irmãos. O seu papel é perdoar. Porque quem perdoa também será perdoado. Que a adoração verdadeira destrói toda sentença de acusação. Nenhuma daquelas sentenças daqueles homens puderam inibir, coibir o que Deus faria na vida daquela mulher. Então, quando você se torna um adorador verdadeiro, isso destrói todo espírito de acusação. As pessoas podem falar, porque no 37, ali 39, ele pensou. Agora que nós lemos aí no 49, eles falavam entre eles, quem é esse aí que anda por aí dizendo que tem poder de perdoar pecado? Não importa, você precisa entender uma coisa: o que o homem planta, o homem colhe. Esse colher às vezes não é porque você matou alguém, alguém vai te matar.
Mas talvez você vai passar a vida inteira sempre chegando num lugar e alguém dizendo: sabia que esse daí já foi assassino, já matou gente? Sabia que esse aí era caloteiro? Sabia que esse daí era adúltero? Onde você chegar, o inimigo usará os fariseus, usará os religiosos para acusar você. Mas se você realmente está adorando a Deus em espírito e em verdade, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Essas coisas não nos atingem, irmãos. Quando essas coisas ficam nos atingindo toda hora, e toda hora a gente quer morrer, eu não aguento mais, né, Paulo? Senhor, me livra, Paulo, a minha graça te basta. Porque enquanto você deixar que tudo te derrube, tudo te derruba, você ainda não entendeu que a adoração é como a unção, ela despedaça todo o jugo. Nada pode te segurar. Irmãos, a verdadeira adoração traz a paz que excede todo entendimento humano. Verso 50, para a gente terminar. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz, vá em paz. E essa paz nós alcançamos, irmãos, quando temos a certeza que verdadeiramente fomos perdoados. E essa certeza, irmãos, não tem como te ensinar em livros. Essa certeza vem quando realmente nós nos quebrantamos e nos derramamos na presença de Deus. Que nós choramos, nós falamos, nós nos rendemos, e aí o Senhor vem e traz aquela paz dentro de nós. E quando vem essa paz, irmãos, a alegria no meu espírito, na minha alma, o meu corpo se alegra. Então não tem como você dizer que é um adorador e parece uma múmia na hora do culto. E aquelas embalsamadas 5.000 anos atrás, se tirar a primeira faixa, o queixo cai, se tirar outra, o pé quebra. Não tem como, porque se eu sou um adorador, eu não estou falando que todo culto tem que estar pulando, às vezes você está cansado mesmo, tem isso, irmãos. Mas espera aí, o ano inteiro você entra como uma múmia, chupou limão siciliano, com a cara azeda e rangendo os dentes. Não, tem alguma coisa errada. O adorador, ele tem alegria de estar na casa de Deus. Ele tem alegria em bater uma palma, em dar um glória a Deus, em cumprimentar o irmão, ele tem alegria. Não é um fingimento, é uma alegria verdadeira. E isso é só possível através de Cristo, irmãos. Aquela mulher encontrou a verdadeira paz nos pés de Jesus. Não foi em cima de um palco. Não foi porque ela ganhou na loteria. Ela encontrou a verdadeira paz como adoradora, porque ela foi aos pés de Jesus. Por isso que a cruz é assim, né? E assim, então você começa assim, até conseguir olhar para o céu. Começa nos pés de Jesus, irmãos. Todo adorador, ele se humilha. Entenda, se humilhar não é ser humilhado, são coisas diferentes. Não são os humilhados que serão exaltados, são os humildes. O que é ser humilde? Vamos dizer que eu sou a pessoa que ficou encarregada de limpar essa arcazinha aqui, esse cofrinho aqui. Aí o cara que é meu chefe na igreja, ele diz assim: desse jeito aí é melhor não fazer, coisa mal feita. Eu não respondo, eu vou lá e limpo melhor ainda. Por quê? Porque eu estou fazendo para o Senhor. Como é que pode essa mulher? E aí quanto mais eles falavam, mais ela limpava o pé de Jesus, mais ela chorava. Isso é se humilhar. É você saber que você não precisa disso, mas por causa de Cristo você faz. Você não fica assim, faz então você. Você não entendeu o que é ser um adorador. Você quer ser adorado. Você não é um adorador. Irmãos, olha que coisa incrível. Deus, através de Josué, leva o povo que começou lá no Egito com Moisés, até Canaã, a terra que manava leite e mel. Amém?
E o povo entrou na terra que manava leite e mel. E era chamado do descanso do Senhor, porque quando o povo entrasse em Canaã, haveria descanso. O problema é, não houve esse descanso. Não houve esse descanso, irmãos. Por quê? Porque aquele povo, é interessante, porque aquele povo, eles queriam as bênçãos, mas não queriam abandonar as velhas práticas. Alguém diz assim, olha, Jesus é o remédio, é a solução para a tua vida. Aí você fala, amém, eu creio. Aí você entra na igreja. E aí Jesus diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí você vai. E por um tempo fica bom, daqui a pouco está tudo ruim de novo. Aí você fala, foi o inimigo. Não foi não, irmãos. Não foi. É porque você quer as bênçãos, você não quer o dono da bênção. Eles queriam a terra que manava leite e mel, mas eles não queriam abrir mão das suas práticas, da sua idolatria. Ou seja, você não quer abrir mão daquela vidinha que você tem secreta. Você simplesmente, porque aquela mulher pecadora não era secreto, todo mundo sabia o que era essa pecadora. Eu não sei, irmãos, eu não vou ficar chutando aqui, mas todo mundo sabia, porque sabia que ela era pecadora. Mas a maioria daqueles religiosos também tinham seus pecados, mas eram secretos. Esses somos nós. Então eles entraram na terra que manava leite e mel. Eles não conseguiram possuir toda aquela terra. Ainda ficaram povos, e esses povos depois se levantaram. Eles não conseguiram, e muitos de nós cristãos começamos a achar que a palavra de Deus é uma utopia, é um conto de fadas. Por quê? Porque nós entramos, as coisas começam a melhorar, agora Deus destrói muralhas, Deus destruiu a obra de feitiçaria da minha vida, Deus abriu a porta de emprego, Deus me libertou de alguma opressão maligna, Deus me curou, enfim, Deus fez, agora eu estou bem. E aí, você fala, agora eu estou bem, mas aquilo que eu quero, eu vou continuar vivendo. Foi o que aquele povo fez. Eles não tiveram o descanso total, irmãos. Irmãos, tem um ditado, um ditado americano, dos cowboys, que eles dizem assim: você tem obrigação, você pode obrigar, amarrar o cavalo e levar ele até o rio, mas você não tem como obrigá-lo a beber da água daquele rio. O que isso quer dizer? Que você, alguém, ou o Espírito Santo, sei lá, alguém trouxe você. Às vezes você nem queria vir à igreja um dia, e alguém trouxe você meio que amarrado. Mas ninguém pode obrigar você a se tornar um adorador. Ninguém pode fazer isso, irmãos. E aí eu pergunto, como é que você entrou aqui nesta noite? Bem, triste, preocupado, não é? Sem esperança. Você não está aqui por acaso, foi o Deus que lhe trouxe aqui. Mas o mesmo Deus te trazendo aqui, Ele não pode obrigar você, porque nós cremos no livre-arbítrio. Ele não pode obrigar você a se tornar um adorador. Mas você também não poderá dizer que Deus não te ama, porque Ele te levou até o lugar da fonte que jorra para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Agora, quando você está aqui na presença de Deus, reunido como igreja, nesse lugar, ou onde quer que você esteja me escutando ou me escutará, bater palma, dar um glória a Deus, dobrar o teu joelho, chorar, falar em espírito com o Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudança na minha vida, Senhor, me ajuda, gritar, berrar, babar, não sei, mas ninguém pode te obrigar a isso, porque se te obrigar,
Não é adoração, é encantamento. Então, irmãos, como é que você entrou aqui? Porque a igreja espiritualmente simboliza Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas a decisão de se render a Cristo é minha, é sua. Pode, irmãos, pode estar o louvor, pode estar o fogo que for, pode estar pegando fogo nas paredes de tanto poder. Se você não quer, é incrível, você fica como uma pedra de gelo. Você não sente nada. E ainda diz, meu Deus, para que tudo isso? Povo exagerado, precisa disso? Eu não senti nada. E não vai sentir. Porque Jesus é educado, ele diz assim, numa das cartas do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar, eu entro e ceio com ele. Jesus é educado, irmãos. O Espírito Santo é muito educado. Então ninguém pode obrigar você. Mas você precisa se libertar dessa religiosidade que você se coloca, e achando que se você não sentiu nada, é porque Deus não estava falando. Mas se o Espírito está dentro de mim, dentro de você, independente, o lugar pode ser o pior lugar do mundo, mas a chama está aquecida dentro de mim. Se lugar não é luz, então em Cristo você será luz naquele lugar. É você. O teu trabalho só tem feiticeiro, mas você é servo de Deus. Então quando você chegar, você será aquele que irá governar sobre aquele lugar, porque Cristo é cabeça até dos principados e potestades. Isso é para o adorador, irmãos. Não é para qualquer um. Não adianta ficar, o sangue de Jesus tem poder. O que adianta o sangue de Jesus tem poder se você não vive nesse sangue? Não resolve, irmãos. Então, aprenda, quando as pessoas ficarem incomodadas, não porque você mente, porque você é falso, porque você vive de cara feia, mas porque você está sempre ouvindo um louvor, você está sempre ali, a hora do café, você, ao invés de ficar tititi, você está lendo um trecho da Bíblia, enfim, você está sempre emanando Cristo. Se as pessoas ficam incomodadas com isso, se alegre, você está no caminho certo. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu fico preocupado, é quando todo mundo quer trevas, fica, olha, esse cara aqui é meu amigo, olha, se todo crente fosse que nem esse, eu fico com medo disso, irmãos. Eu fico com medo, porque eu nunca vi água e óleo se misturar, nunca vi. Fique em pé no seu lugar.